Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está vendo esta aula. Meus alunos aí do Dandara, vamos voltar à ativa as aulas de filosofia. Bem, na primeira reunião, primeira aula que nós tivemos, foi mais um bate-papo, como se conhecer, e nisso veio a pandemia, que é algo que estava prestes a acontecer mesmo, e a gente agora, tá nesse esquema de videoconferência. Então nós vamos ter algumas aulas nesse formato. Essa primeira aula está sendo gravada. Quem sabe a gente faz aulas online no futuro breve, tá bom? E nisso a gente, falando sobre o assunto de filosofia, a gente vai ter como tema principal da nossa aula os pré-socráticos e sofistas, tá? É o nosso primeiro assunto. Então, como vocês podem observar aí, nossa aula, a gente vai ter uma introdução. A gente vai falar sobre os pré-socráticos e sofistas. Alguns assuntos que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, além dos pré-socráticos, sofistas, a gente vai trabalhar Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia medieval, vai ser assim os nossos próximos assuntos, tá ok? Bem, é importante dizer três pontos, a respeito da filosofia na introdução aí. A filosofia, ela é uma ciência, que entra no nosso esquema de estudo aí para o Enem, dentro da área de ciências humanas. Então nós temos as ciências da matemática, as linguagens, ciências da natureza e ciências humanas, junto com sociologia, geografia e história, tem filosofia. E hoje nós vivemos um mundo onde que há muita informação. Informação verídica ou fake, mas informações. Informações jornais, jornais impressos, eletrônicos, WhatsApp também pode ser uma informação, por que não? Mas muitas vezes, a gente sabe que informações de forma equivocada, às vezes acontece. Só que a informação é o quê? Informação são dados, são somente dados. Nós temos também o conhecimento, que já é diferente. O conhecimento, ele é uma forma de você poder falar com as pessoas através dos dados. E nisso, você também tem como você falar com as pessoas através de uma sabedoria. O que é o conhecimento? O conhecimento é você explicar os dados. Então, você pegar os dados e você poder interpretar esses dados. Então, isso que é o conhecimento. E a sabedoria já seria o que você faria com o conhecimento, os dados, com a informação, com o conhecimento, de uma forma que você trouxesse um bem-estar, você trouxesse uma qualidade de vida, um bem-estar no caminho da sociedade. Então, nós temos essa separação. A informação são os dados, o conhecimento seria interpretar, a sabedoria seria uma forma de aplicar essa informação, esse conhecimento. A filosofia, seria a sabedoria. Se pegar o que significa filosofia, a gente vai ver que a filosofia, ela é uma forma de você poder conversar, você poder conseguir dialogar
com as pessoas, uma forma de sabedoria. E a tradução, quando você pesquisa, né, o que significa filosofia? Seria amigo da sabedoria, aquele que ama a sabedoria. Pois bem, nós temos alguns tipos de filosofia. Nós temos filosofia chinesa, egípcia, filosofia oriental, ocidental, basicamente dividida entre esses dois grupos. Sendo que a filosofia que nós vamos estudar, que é o que cai no Enem, que a gente aprende no ensino médio, é a filosofia ocidental. Por mais que a filosofia oriental seja muito interessante, mas como não cai no Enem, a gente vai focar na filosofia ocidental. Apesar de existir já um pouco de conhecimento em alguns povos, mas a gente parte da Grécia Antiga, tá? Para poder falar sobre a filosofia, justamente é o que cai no Enem. Pois bem, a gente tem dentro da filosofia grega, né, uma ruptura com o mito. O que seria o mito? O mito, ele seria uma verdade. Apesar de, para nós, mitologia, muitas vezes, a gente entende como o que é verdade, mas para aquele povo, para aquela época, era verdade. Então, o mito é uma verdade. Não é uma lenda, não é uma fantasia, mas sim é uma verdade para aquele povo daquela época. Só que o que acontece? No povo, dentro do povo, existia, principalmente nas camadas mais humildes, mais simples, uma crença maior que o mito era verdade. Na elite, nem tanto. Tá? Na elite não era exatamente assim, não. Eles acreditavam nos mitos, nos deuses, mas muitas vezes também não ligavam, não. Somente quando vai passando o decorrer dos anos. Quando a gente tem a período arcaico, né, da filosofia, a gente tem sim um pouco mais forte, mas ao longo dos anos isso vai quebrando, tá? Vai quebrando essa força assim, do mito. E os filósofos são pessoas que elas vão buscar respostas através da ciência, através do pensamento, diferente de uma resposta através dos mitos para como surgiu o mundo, como as coisas são, como as coisas funcionam. Então, o filósofo ele vai ser aquela pessoa que não necessariamente não crer no mito, mas ele busca uma resposta para além do mito, tá? Na Grécia Antiga. Então, nós temos o período arcaico, do século 7 até o século 6 a.C., período clássico e o período helenístico. O período clássico é aquele período onde tem Sócrates, que é o auge, tá, da filosofia grega. Então nós temos essa divisão. O que acontece? Dentro da filosofia grega, nós temos um momento em que começa a surgir algumas pessoas que vão buscar interpretar o mundo. Essas pessoas são os pré-socráticos, são antes de Sócrates. Mas por que Sócrates? A gente vai ter a próxima aula sobre Sócrates, que é um marco, é um divisor de águas dentro da filosofia, mas os pré-socráticos também são importantes, são pessoas que vão pensar filosoficamente. E não necessariamente são antes, não, alguns até contemporâneos de Sócrates. Vão viver na mesma época de Sócrates, mas são considerados antes de Sócrates. E dentre eles, nós temos, por exemplo, Tales de Mileto, que vai dizer, por exemplo, que a, a formação do mundo, o que é tipo mais importante, que dá origem ao mundo, é a água. Alguns filósofos vão falar que é o fogo, a terra, os 4 elementos, ar, terra, fogo e água. Então são nomes como Anaximenes, Anaximandro, tá? Essas pessoas vão buscar respostas ligadas a physis, que é esse nome aqui. Physis são as coisas ligadas mais à matéria, tá? E vai ter os filósofos que vão trabalhar o nomos. O nomos é aquela filosofia mais ligada a algo não exatamente material, mas ao pensamento, podemos dizer assim. Não necessariamente ou você trabalha com um lado da filosofia ou com o outro, mas pode se trabalhar com os dois também.
esses pré-socráticos vão buscar respostas, né, conhecimento, trabalhar o conhecimento, trabalhar, né, a interpretação, que seria a filosofia, e nisso eles vão buscar respostas apenas por buscar respostas. O conhecimento pelo conhecimento seria o saber pelo saber. Enquanto existe alguns filósofos que eles não vão ter essa característica. Por que que acontece? O filósofo, ele começa a buscar um conhecimento, buscar um aprendizado, ele começa a ficar, vamos dizer assim, bom naquilo. E nisso ele vai conseguir ter um poder de persuasão. Ele vai conseguir falar muito bem perante a sociedade, perante as pessoas, e isso vai impressionar a sociedade grega. A sociedade grega é um detalhe importante, como qualquer outra sociedade, vivia da guerra. As sociedades antigas vivem basicamente das guerras. No nosso mundo como um todo, né, as sociedades elas estão constantemente em guerras, mas antigamente era um pouco mais forte isso, então períodos de paz eram raros. Como surge a filosofia? Dependendo da interpretação, pode mudar um pouquinho, mas há uma característica geral que houve um momento de certa relativa paz. Então, ao invés de as pessoas se dedicarem à guerra, elas começaram a se dedicar ao pensamento. Isso aconteceu na sociedade grega. Então, eles tiveram a oportunidade de não ficar pensando só em estratégia de guerra, o que pode ser pensado em favor da guerra, começaram a pensar em outros assuntos. E surge a filosofia nesse sentido, nesse contexto. Nesse contexto que surge a filosofia grega, os filósofos eles vão poder se dedicar ao pensamento e se tornam bons nisso, principalmente numa coisa que a gente chama de retórica, que é a arte do falar bem, podemos dizer assim. Isso vai impressionar a sociedade grega. Só que, como eu disse, os filósofos eles buscavam saber pelo saber. Já alguns eles vão tentar e vão buscar, né, induzir algumas pessoas, ganhar dinheiro, tirar proveito. Para a sociedade grega, principalmente aquelas pessoas mais ricas, é importante falar bem. Então vai ter já a política na Grécia. Então você saber falar, você conseguir expressar suas ideias e convencer as pessoas, isso é muito importante. Então para a aristocracia grega, para aquelas pessoas que vão estar à frente, ter o poder, falar bem é importante. Se você não sabe fazer isso, você busca aprender. E quem é que vai ensinar? Filósofo. Só que os filósofos eles não estão preocupados com isso. Alguns. Os que se preocupavam com isso e não se importavam em ensinar isso, mesmo que fosse às vezes para induzir o povo ou para benefício de algum grupo ou de alguma pessoa, esses filósofos são chamados de sofistas. São aqueles professores itinerantes que vão buscar ensinar a filosofia, a arte da retórica mediante um pagamento. Eles percorriam cidades ensinando, né, um cidadão a falar bem, podemos dizer assim, e esse falar bem seria uma introdução do cidadão na vida política. Para o grupo de filósofos, como eu citei, Sócrates, Tales, esses não eram filósofos, eles eram sofistas. Para o sofista, eles são filósofos. Ou seja, para o sofista, ele é um filósofo, outra pessoa que é sofista é um filósofo. Mas para os filósofos, vamos dizer assim, para colocar nossa linguagem, um filósofo raiz, o sofista ele não é filósofo, ele está ali interessado num princípio que não é ligado ao saber pelo saber, é sim um princípio, né, egoísta, vamos colocar assim. Nós temos então essa diferença entre os sofistas e os pré-socráticos. Dentro da filosofia ainda, que a gente tem da pré-socrática, vão surgir alguns questionamentos bem interessantes. Por exemplo, você pode
tomar banho no mesmo rio 2 vezes é uma frase que talvez alguns de vocês já ouviram. É uma frase um pouquinho conhecida. E nisso a filosofia vai tentar pensar, né, nessas situações. Ah, como assim? Nesse exemplo do tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Alguns filósofos vão dizer que é possível, porque a essência do homem e a essência do rio, elas não mudam. Você toma um banho no mesmo rio 2 vezes. Então tem um rio em algum lugar aí do interior do Espírito Santo e a pessoa vai para este rio tomar um banho. Então ela pode tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Agora, para alguns filósofos não é possível. Por quê? Porque quando você toma banho no rio, uma vez, quando você se levanta e você vai tentar tomar banho no rio novamente, as águas do rio, daquelas águas que você tomou banho a primeira vez, as águas já passaram, viu? Tem um curso. Então, quando você for tomar banho novamente, não é a mesma água. Aquelas águas já são diferentes. E você também não é a mesma pessoa. A cada instante, você é uma pessoa diferente. Então, quem dizia isso era Heráclito. E são nesses termos, nesses pensamentos, nessas discussões que a filosofia ela vai sendo construída, vai sendo trabalhada. Esse é só um pontapé inicial, iniciar a nossa caminhada, nossa jornada aí do aprendizado filosófico, nos preparando para o Enem 2020, tá? Desde já eu quero deixar uma mensagem de um abraço para todos. Sei que é um momento difícil e dizer uma palavra de ânimo para não desanimar, não desistir, não pensar que é difícil ao ponto de não conseguir vencer. É sim possível vencer da mesma situação tão adversa, tão diferente do que a gente está habituado, que é este ano de 2020. Vamos continuar a nossa jornada aí dos estudos, tá bom? Um abraço para todos, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.